Quando Deus te chama, Ele vai colocar estratégias. E aí a gente chega e vê os inimigos de Israel. Israel tinha se desviado dos caminhos do Senhor. Israel tinha se entregado à idolatria, ao pecado. E aí desprezou Deus. A partir do momento que você despreza Deus, vem coisas sobre a sua vida. Porque você está jogado à sorte. Não tem ninguém para lhe proteger. Aí muitas vezes acontece algo pior, a pessoa se desvia, o carro vira, acontece um desastre, foi culpa de Deus. Não foi culpa de Deus. Quando a gente está entregue à sorte, é a sorte, meus amados. Quando Deus fala, né? Deus nos entregou às paixões. Deus entregou as suas próprias paixões. Então as pessoas estão vivendo como querem viver. Eles estão entregues, nada protege. Mas quando nós estamos debaixo da autoridade de Deus, quando nós estamos no caminho do Senhor, Deus Ele nos guia, Deus Ele protege a nossa casa, Deus Ele protege a nossa família, Deus Ele nos guarda. Aí eu me pergunto por que as pessoas conhecem a palavra e se desviam. Estão no amor de Deus, estão aproveitando, estão se beneficiando das maravilhas que o Senhor tem, mas esquecem do amor de Deus. Porque o ser humano ele é ingrato de natureza. A ingratidão é a característica do ser humano. Mas Deus ele permanece fiel. E a gente vê esse povo se desviando, se rendendo à idolatria. E aí começam a acontecer as coisas. Começam a perder 7 anos de perseguição. Esse povo se escondendo em caverna. Aí chega um anjo e fala: Gideão, vou te levantar. Você vai levantar os homens e eu vou derrotar os midianitas. Primeiro momento que ele faz, ele quer correr, ele quer se esconder. Não, mas ele continua firme. Ele vai em direção ao rumo certo. E aí a gente vê 2 povos aqui: midianitas e amalequitas. É um povo estranho? É um povo estranho? Não, meus irmãos, é um povo estranho. Os midianitas, eles são da descendência de Abraão. Abraão casou com Sara e depois com Quetura. E aí ele teve esse filho chamado Midian. E aí veio os midianitas. Mas nós temos também os amalequitas, que são de outra origem, descendentes de Amaleque, neto de Esaú. Então também são parentes, são próximos. E o que eu aprendo aqui? Os inimigos, eles partem do teu lado, da tua família, né? De um amigo próximo, de pessoas que você não imagina. E aí vem e te ataca, e vem e enfia uma lança no teu coração para te desanimar. Foi isso que aconteceu. Gideão sendo perseguido, o povo de Israel sendo perseguido pelos midianitas, pelos amalequitas, mas Deus estava com eles, mesmo eles se desviando dos caminhos do Senhor. E aí a Bíblia fala que o anjo do Senhor, né, se apresenta ali a Gideão e manda ele ir para a guerra, e manda ele ajuntar 32 mil homens. Para vocês terem uma ideia, era cerca de 135 mil soldados. Então 32 homens vai dar mais ou menos 4 pessoas para eles derrotar, 4 inimigos para ele derrotar. Cada pessoa de Israel ia derrotar 4 inimigos. Estava fácil, não estava? Mas é Deus não. Deus não dá nada fácil, meus irmãos. Nada é fácil. E Deus falou: não, Gideão, vou tirar daí os covardes e os medrosos, falem para eles que eles vão voltar. E aí Gideão pensava que era em média de 50, 100. Vai ser 50, 100, né? E aí 22 mil voltaram. Agora ele ficou com quanto? Eram 32. Saiu 22, quem é bom de matemática? 10 mil. Ficou 10 mil. Aí 10 mil ele pensou: 10 mil, nós conversa, né? 10 mil tá bom. Mas aí Deus não. Desses 10 mil gideões, você vai mandar ele até a fonte. Os que se abaixar, você separa. Os que levar água à boca, você separa. E aí a gente vê que desses 10 mil,
fácil. Porque 10 mil já começa a ficar difícil, quer dizer. Ia ser 13 homens para matar. 13 midianitas para matar. 13. Então começa a complicar. E aí Deus manda ele separar. Ele separa. Quando ele separa, meus amados, 9.700 volte para casa. Volte para casa porque não vai servir. E aí ficaram sobrados 300 homens. 300 corajosos. 300 que, Gideão, eu estou contigo. Por que ficaram esses 300? Porque 9.700 se abaixaram. E quando você se abaixa, o inimigo te derrota. Para que leva esses homens? Ia ser derrotado. E os 300 não. Os 300 beberam água, mas eles estavam o quê? Vigiando. É isso que falta na nossa vida. Para nós derrotar o inimigo, nós temos que ter estratégia. E a nossa estratégia qual é? É a oração. Porque se ele encontrar uma brecha, ele vai entrar. Assim como o povo lá se rendeu em idolatria. Ele encontrou uma brecha. E pronto. Mas a partir do momento que estamos em oração constante, o Senhor, Ele está conosco. O Senhor, Ele guerreia por nós. E aí vemos o leão desses 300 homens. E aí, segundo aquela palavra do anjo, o anjo falou o quê? Você vai vencer. E isso é quase possível a gente acreditar nisso, né? Aos olhos dele, 300 homens. E agora, como que eu vou derrotar esses homens? Vai ficar uma média aí de 4.300 homens para me derrotar. Cada um daqueles que derrubar 4.300 homens. Não era muito? Aos olhos humanos. Mas Deus, Ele tem o quê? Estratégias. E aí aqueles homens ali na fonte. E o mais curioso é que essa fonte, onde eles beberam ali, ela se chama fonte do medo ou do terror. É chamada de fonte de Herodes. E aí, em certo momento, a Bíblia, Deus, ele brinca com alguns nomes de lugares, porque os lugares têm a ver com a história que o povo está passando. O nome da pessoa tem a ver com o que a pessoa é, com o caráter da pessoa. E aqui, um lugar de medo e de terror. O povo israelita não bebia dessa água, porque eles tinham medo dessa fonte. Mas aquela situação ali, para aqueles soldados entrar em guerra, eles precisavam alimentar o seu corpo. Nosso corpo é composto de 70% de água, meus irmãos. Então nós necessitamos nos hidratar. Esses homens precisavam tomar água, se sustentar para eles conseguirem lutar. E às vezes, muitas vezes, a gente acha que o Senhor vem ao nosso socorro. Pensamos que estamos sozinhos, mas sabe alguma coisa? Aquilo que é impossível para mim é possível para Deus. Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Ele tem a forma de trabalhar. Muitas vezes orando pelo nosso esposo. Esse homem não vai se converter. Esse homem não veio para a igreja. Eu estou orando, eu estou jejuando. Mas não é do seu jeito. Continue lutando, porque Deus, Ele tem as suas maneiras de trabalhar. Quem crê nisso? Glória a Deus. Então Deus, Ele quer te levar para uma fonte. Deus, Ele quer te levar para uma fonte. Mas o modo que você vai tomar essa água, que vai dizer que você realmente vai ser vitorioso. Porque a gente vê que os que se abaixaram foram eliminados. Mas os que fizeram conforme Deus instruiu, eles conseguiram. E assim é a nossa vida. Quando nós fazemos tudo que o Senhor fala ao nosso coração, Ele nos direciona. E aí conseguimos a vitória. E aí Gideão estava com aqueles seus 300 homens. Deus disse que venceria os inimigos. Mas Deus disse, não disse como. Por quê? Porque as estratégias é você que tem que ter. Muitas vezes Deus fala, vou te dar uma graduação, você vai se formar. Aí você não tem nenhum ensino fundamental. Como, Senhor? Aí você fica esperando. Você não vai se matricular no CEJ, no trabalho, fazendo a propaganda aqui. Você não vai terminar o ensino
solução, mas aí você tem que ir e buscar a estratégia para você chegar lá. Assim foi Gideão. Deus falou: eu vou te dar, mas a estratégia quem buscou foi Gideão. E aí a gente vê um ponto aqui muito lindo, né? Gideão sabia que os midianitas eram um povo supersticioso. Sabia que há muito tempo atrás os midianitas haviam matado tanta gente, e sabia que eles tinham uma coisa lá, uma tradição deles, dizendo que o pessoal que morreu ia chegar com a tua cabeça assim, com a tocha, né? E com um vaso na mão. E aí, Gideão, que é especialista, olha, eu tenho esse trunfo, essa carta na mão. E aí ele chega e fala: amigo, chegou a hora da vitória, vocês creem? E aí eles: não, nós cremos. Então, volte cada um para a sua casa, pegue um vaso e uma tocha e volte aqui. E aí aqueles 300 homens corajosos foram para casa. E aí pensando: mas como? Eu estou com a tocha e eu estou com o vaso. E a espada nós vamos colocar onde? Mas eles obedeceram. Eu não sei como, mas Deus está falando. Obedeça. E aí eles não relugaram. Gideão foram em casa, pegaram o vaso, pegaram a tocha e seguiram. Então, Gideão sabia dessa lenda deles. E assim, Gideão mandou os seus 300 homens cercar aquele arraial ali. Os inimigos estavam todos dormindo. Ele falou: vamos cercar. E num determinado momento, vamos gritar. Vamos gritar e vamos quebrar o vaso, todo mundo ao mesmo tempo, com aquela tocha. Então vocês imaginam, 135 mil homens ali. Na hora que eu ouvi o grito, esses homens começaram a se matar um ao outro. Então o pavor tomou conta daquele lugar. E aí os inimigos começaram a se matar. E alguns fugiram. E Deus colocou o pavor no coração daqueles homens. É assim que Deus vai fazer na sua história. Deus ele vai colocar o pavor no coração dos teus inimigos. E você vai conseguir. E aí Deus dá a vitória para aquele povo. Precisou eles levantar a espada? Não precisou. Só obedeceram. Glória. Muitas vezes na sua vida não é preciso você falar, não é preciso você ligar, não é preciso você xingar, você encontra, eu vou bater, eu vou lá, eu vou fazer isso. Não, meus amados. Deixa Deus fazer.